Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar o nosso livro 2 e, gente, olha só que bacana, hoje a gente vai aprender, a filosofia da ciência e a validação de um conhecimento seguro. Nós vamos aprender quais foram as principais escolas que começaram a valorizar o uso da ciência lá na Europa. Vamos lá então? A filosofia da ciência, acompanhando a leitura aí, tá? Retomando nossas discussões acerca do florescimento do pensamento moderno, com a introdução de uma nova forma de pensar a partir do método proposto pela ciência, superando o dogmatismo religioso da Idade Média. Neste primeiro momento, daremos continuidade à apresentação dos elementos essenciais dos pensadores modernos, que contribuirão significativamente para o desenvolvimento da ciência. Nesse contexto de fortalecimento do pensamento filosófico com base na metodologia científica, é válido destacar o surgimento das academias científicas na França, na Itália e em Londres, como ponto fundamental para o desenvolvimento de toda uma tradição científica, antes mesmo de adentrarmos nas particularidades dos filósofos de tais períodos. Em todo o transcorrer desse volume, perceberemos uma notável mudança na forma como o pensamento moderno se desenvolve em contraposição ao pensamento medieval. Dessa forma, na Idade Média, se a filosofia ficou fechada com seus mosteiros e círculos de debates limitados aos clérigos, na Idade Moderna, o pensamento se constrói no debate acadêmico, promovido por grandes cientistas que são herdeiros de uma tradição que se refaz num novo modelo de escolas instaurado na Europa, fazendo surgir as academias e as primeiras sociedades científicas. A fim de contextualizarmos e destacarmos a importância de tais academias, apontaremos de forma objetiva as principais que se fizeram na Europa. Então, só para a gente lembrar, a Idade Média limitava a cabeça do ser humano, a igreja mandava e desmandava e a pessoa tinha que seguir de acordo com o que a igreja determinava. Com a chegada da Idade Moderna, a gente viu aí grandes estudiosos que faziam experiências científicas até de forma escondida da igreja, porque queriam aprender ainda mais. E aí nós fomos vendo que o próprio Francis Bacon, o Nicolau Copérnico e o Galileu mostraram quanto o lado científico é de extrema importância para se descobrir as coisas. E aí a gente vai aprender essas principais escolas científicas que surgiram na Europa, na França, na Itália e em Londres. Vamos lá então? Academia dos Liceus. A ciência é um fato social em sua gênese e suas aplicações e, sobretudo, no método, pois o conhecimento científico, para ser tal, deve ser controlável, publicamente controlável, em teoria controlável por todos. Ora, justamente com a finalidade de satisfazer essa característica essencial da ciência moderna, o jovem príncipe Federico Ceci, 1585-1630, fundou em 1603, em Roma, a Academia dos Liceus, provida de biblioteca, de laboratório de história natural e com um jardim botânico anexo. Galileu foi membro da Academia dos Liceus. Olha aí, gente, ó. O Galileu estudou aí, ó. Imagina, gente. Tal instituição encerrou suas atividades em 1651 e voltou a funcionar em 1847. Olha só que interessante, hein? O quanto que aqui a gente consegue perceber que na Academia dos Liceus eles valorizavam muito a ciência, o conhecimento científico, e a ideia aí do jovem príncipe Federico Ceci, ele vai fundar a escola, a Academia dos Liceus, vai ter lá, olha só que já tinha lá, biblioteca, laboratório de história natural e com um jardim botânico em anexo, que é esse jardim aí, ó, que está justamente na frente da escola. E ao redor da escola também existe um jardim, é muito bonito. Depois, se tiver a oportunidade para estar vendo na internet mais detalhes da Academia dos Liceus, é muito bonito aí, tá? E foi fundada em Roma, tá, gente? Lá na Itália. Agora a gente vai ver detalhes da Academia do Cimento. Pois é, nome diferente, né? Vamos ver então aqui detalhes da Academia do Cimento.
Em 1657, o príncipe Leopoldo de Toscana quis a instituição da Academia do Cimento. Foram acadêmicos, entre outros, Vincenzo Viviani, Alfonso Borelli e Francisco Redi. Entre os sócios estrangeiros correspondentes devemos recordar Steno. As pesquisas dos acadêmicos do cimento contemplaram todo o leque das ciências naturais. Olha só o que eles estudavam: fisiologia, farmacologia, mecânica, ótica, etc. Então, fisiologia, estudavam já a anatomia humana, né? O lado da fisiologia humana, o corpo humano. Farmacologia, já pensava em criação de remédio. Olha aí para vocês verem. Estudavam mecânica, ótica. O lema da academia foi provando e reprovando. Olha só que interessante como é que o lado científico era tão forte. Olha o lema aí, a frasezinha aí que as pessoas, que os alunos tinham que aprender. Provando e reprovando. É isso que o conhecimento faz, né? É isso que o conhecimento científico vai mostrar. Ou vamos provar ou vamos reprovar. Devemos salientar a grande atenção que os acadêmicos deram à construção e ao uso dos instrumentos sempre mais exatos. Olha só o que eles usavam nessa época, em 1657. Termômetros, microscópios, pêndulos. Olha para vocês verem, gente, como que já nessa época já mostrava isso. E aí do lado a gente tem um brasão, a gente tem um símbolo aí da Academia do Cimento. Então a gente vê aí, o brasão com o lema da Academia do Cimento. Tá escrito aí, gente, olha lá, provando e reprovando aqui, provando e reprovando. Tá vendo que interessante? Que bacana, hein? E tá em italiano, hein? Olha lá, Príncipe Leopoldo de Toscana. Sensacional. Também aí italiano. A Sociedade Real de Londres. Vamos ver agora os ingleses, né? Que também têm a fama de serem grandes descobridores aí do lado do conhecimento científico. A Sociedade Real de Londres. A Sociedade Real de Londres para a Promoção dos Conhecimentos Naturais, Royal Society for the Promotion of Natural Knowledge, teve seu estatuto em 1662 por Carlos II. Tal estatuto estabelece que a finalidade da sociedade é o de redigir, com linguagem clara, próxima dos artesãos, dos camponeses e dos mercadores, mais que a da dos filósofos. Nullius in verba foi e é o lema da Royal Society, contra os fatos e os experimentos, disse Newton, que foi o primeiro membro e depois presidente da academia. Não se pode discutir. Olha aí, gente, Newton. Ele fez parte da Sociedade Real de Londres em 1662. Olha só que interessante, hein? De 1662 a 1677, ano em que morreu, o secretário da sociedade foi Henry Oldenburg, que, em 1665, iniciou a publicação da Atas da Sociedade, as Philosophical Transactions, que saem ainda hoje. Na intenção de Oldenburg, as Transactions eram um convite aos estudiosos a pesquisar, a experimentar e descobrir coisas novas, a comunicar-se mutuamente os próprios conhecimentos. Isso, obviamente, com o fito de contribuir com o crescimento do conhecimento humano. Olha só que interessante aí, com a chegada aí do Henry Oldenburg, olha só, em 1665, o próprio Oldenburg aí, o Henry, ele vai convidar os estudiosos para irem para essa Sociedade Real de Londres, para a Escola aí Científica de Londres, para pesquisar, experimentar e descobrir coisas novas, gente. E além de descobrir, ele está falando aí, comunicar-se mutuamente os próprios conhecimentos. Então, quer dizer, é descobrir e é para lançar para a humanidade a descoberta. Por que isso? Porque isso significa que o cientista, ele não vai pensar só no lado dele, não. Ele vai pensar no bem da humanidade também. Porque o foco maior é o quê? Contribuir para o crescimento do conhecimento humano. Olha só que bacana, já nessa época, já em 1662, né, teve essa origem aí, se a gente for observar da Escola aí Real de Londres, né, do conhecimento científico, em 1665, com a chegada do Henry
Oldenburg vai trazer grandes inovações, porque ele vai convidar esses estudiosos para estarem estudando, experimentando, lançando as ideias, né, do que eles conseguirem, dos conhecimentos científicos que eles produzirem e mostrarem os resultados para a humanidade. Que legal, isso é muito bom. Aí tem a foto real da Sociedade de Londres. Olha só que bacana aí, ó. A escola é grande, hein? É enorme. E aí a gente tem o brasão, o símbolo da Sociedade Real. Então aí tá escrito assim, ó. Não acredite em ninguém ou não tome como verdade a palavra de alguém. Então é interessante, né? Tá falando assim, ó. Não tome como verdade a palavra de alguém. Então por que ele tá querendo dizer isso? Porque a verdade do outro só pode realmente ser confirmada através do conhecimento científico, porque é aí que eles vão ver se realmente está certo ou se está errado aquela verdade que alguém disse. Muito interessante, bacana isso. Academia Real das Ciências, em 1666, sobre o reinado do Luís XIV, é instituída, e por interesse do ministro Colbert, Academia Real das Ciências, Académie Royale des Sciences, e no Memorandum de Christian Huygens ao ministro Colbert, afirma-se que a ocupação fundamental é mais útil dos membros da academia é a de trabalhar para a história natural conforme o plano traçado por Bacon. Olha só que interessante aí, ó. Então, sobre o reinado aí de Luís XIV, é instituída a Academia Real das Ciências, tá? Que fica na França, viu, gente? E aí a gente consegue perceber claramente aí que os membros dessa Academia Real aí das Ciências na França, eles tinham que trabalhar para fazer a história acontecer dentro do campo científico. Tá vendo que na França, na Itália e Londres, eles focavam claramente, eles convidavam os estudiosos para estarem nessas escolas e fazer, gente, o mundo mudar através do conhecimento científico. Todas as descobertas feitas por esses estudiosos nessas escolas, na França, na Itália e em Londres, fizeram, gente, o mundo modificar de uma maneira impressionante. Então a gente tem que agradecer, né, a essas pessoas que começaram a abrir essas escolas e chamar esses grandes estudiosos para estudar e para lançar a descoberta deles para a humanidade e fazer uma grande diferença, né, ao longo da história da humanidade, gente. Eles, através dos inventos, das descobertas deles, no campo da medicina, no campo da tecnologia, muita coisa mudou de lá para cá, entenderam? Então a gente tem que agradecer muito a Europa para trazer esses estudiosos e fazer com que esses estudiosos pudessem realmente fazer as pesquisas científicas para trazer grandes inovações, para tornar a nossa vida, né? Hoje nós temos uma vida maravilhosa em relação aos tempos antigos aí, mas as descobertas feitas na Idade Moderna, que é o período que nós estamos estudando, foi incrível, gente. Se a gente for pegar desde Francis Bacon, nós vimos Francis Bacon, nós vimos Nicolau Copérnico, vimos o Galileu. Depois deles, gente, eles abriram os olhos para o campo científico. Olha as escolas que surgiram aí. Imagine quantos outros estudiosos, e nós vamos ver quais outros estudiosos surgiram nessas escolas. E aí eles inovaram e trouxeram grandes mudanças para o mundo. Então foi de extrema importância a abertura dessas escolas científicas, tá? Aqui, gente, é o seguinte, vai ter uma parte de anotações, o que eu vou querer? Eu quero que vocês façam um resumo da aula aqui, tá? Eu quero que vocês coloquem principalmente o seguinte, o que você achou da abertura dessas escolas científicas? Por que na opinião de vocês, essas escolas científicas, elas foram abertas, tá? No que o mundo iria mudar, na opinião de vocês, com a abertura, com esse novo foco do mundo de dar abertura ao conhecimento científico, tá? Então tudo isso vai ser de extrema importância, né? Porque esse aqui é um capítulo introdutório para a gente começar a estudar outras pesquisas que surgiram, outros filósofos que surgiram nesse período, e eu quero que vocês coloquem aqui, façam um resumo da aula aqui aí no livro, tá? Ou então no caderno, que não tiver o livro aí ainda. Relatem tudo, a opinião de vocês a respeito do conhecimento científico produzido, se foi importante a abertura dessas escolas. Coloquem tudo que vocês consideram importante nessa página aí, tá bom? E depois me mandem a foto pelo WhatsApp, gente. Obrigado, hein?